Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do RessoiCast, um espaço onde o paciente está no centro de sua história e não a doença. Obrigada, Daniele, mais uma vez. Eu que agradeço. Por estar aqui conosco como co-host. E hoje nós recebemos uma convidada muito querida que vai trazer um conhecimento aqui muito interessante para discutir qualidade de vida. Tânia Duval, muito obrigada por ter aceito o nosso convite para conversar hoje sobre um tema extremamente interessante que é o sono, não é mesmo? Eu que agradeço, primeiramente, o convite. É um prazer, uma honra estar aqui com vocês, para falar sobre o sono, que é hoje uma das coisas mais importantes, para a vida, para até mais que alimentação, eu vou dizer, E aí a gente vai ter uma polêmica. Polêmica não, brincando, porque são pilares que se unem. Se unem, sim. E são, em determinado momento, a gente estabelece que um entra e qual que vai entrar depois, qual que é a prioridade. Sim. Entrando aí no mérito do nosso episódio 0, para quem não assistiu, que a gente contextualizou esses pilares da saúde, em que nós temos nutrição e sono como um dos mais importantes, duelando aí o pódio 1. Eu vou dizer assim, se tiver com muito sono, dorme primeiro, depois... Mas eu não discordo de você, não. Eu não discordo de você, não. Porque se o sono não estiver em dia, não adianta a gente querer fazer nada que não funciona. Não é verdade? Tânia, conta pra gente um pouquinho sobre você, sobre a sua história, Sim. o seu trabalho. Eu sou fisioterapeuta, intensivista há 18 anos. Eu trabalho na casa de saúde há 18 anos. Minha formação é intensivista na ventilação mecânica pela Sobrafir. Sou coparticipante da Sobrafir também, Venho trabalhando com sono. A gente está com uma clínica de polissonografia, há mais de um ano. Eu e a doutora Ana Angélica Leão, E também participo de um programa, domiciliar, que se chama Acolher, E mais trabalho na Unimed também como coordenadora, Então, são várias etapas aí, e para isso, foram vários anos, E foram surgindo, essas oportunidades, Esses cursos também, essas pós-graduações, Nessa área aí, mas a minha área dominante aí mesmo é a área de respiratória, parte intensivista e fisioterapeuta do sono também. Fisioterapia respiratória e agora aprofundando, essa parte da medicina do sono, a fisioterapia do sono. Justamente. É um tema que a gente discute num contexto hoje da vida em que as pessoas precisam de tempo para resolver inúmeras demandas em que parece que 24 horas do dia a gente não dá conta. E o que a gente vê na prática é que, infelizmente, as pessoas estão adentrando o momento do sono para fazer coisas que o dia não deu conta. Como que fica isso, Tânia? Qual que é a importância de um sono de qualidade para a manutenção da saúde? Então, na verdade, o contexto que nós vivemos hoje, assim, essa correria toda, do trabalho, de muita coisa, a sobrecarga, acaba que você talvez não policia isso e deixa alguma coisa para casa. Vamos dizer assim, vamos fazer em casa. E ali você tem um notebook, tem um celular, E isso aí é uma das coisas que atrapalha, a indução do sono. E a sua mente também está ali acelerada, Que não para. Não para. Então, o que acontece? Você acaba não tendo a dificuldade para entrar no sono, para dormir mesmo. Então, isso hoje é uma das
Assim, a maior procura eu não tenho um sono de qualidade, eu tenho pesadelos, eu acordo no meio da noite, eu durmo, mas parece que eu não dormi, eu não tenho um sono revigorante, eu fico com sono o dia todo, não consigo render como eu rendia antes no serviço, né? A gente fala não só na parte a parte de emprego mesmo, mas em todas as relações, né? A relação com a minha família, né? Tá difícil com meu esposo, né? Com a esposa, e acaba que vai impactar em várias áreas da nossa vida, né? Essa má qualidade do sono, né? E é interessante que ela até citou, porque muitas vezes a gente pensa assim, a questão do sono, não estou tendo sono de qualidade, às vezes estou dormindo muito tarde, fico trabalhando, mexendo no celular, mas não, o sono são várias questões que precisam ser analisadas, não é só a questão da hora de dormir ou do tempo dormindo, mas como está essa qualidade do sono durante a noite também, justamente. se está despertando muito, se está sendo um sono reparador ou não, né? São vários pontos aí quando envolve o sono, né? E outros fatores também, né, contribuem. Nós estamos falando aqui do excesso de trabalho que você leva, né, para casa, a mente acelerada, mas a gente tem também a parte de o álcool, por exemplo, né, tem outros fatores que nós vamos citar, né, mais para frente aí, mas tem fatores externos também que faz com que isso demore a acontecer, a indução desse sono, né? E como que é complexo, né, falar sobre sono, não sei se essa introdução que a gente já fez aqui levanta tantas questões, porque no dia a dia, o que a gente mais vê é o paciente queixando a dificuldade de dormir e ele simplesmente ganha uma medicação para induzir o sono ou para manter o sono. Não que essas medicações não sejam bem-vindas, não que elas não serão utilizadas, mas existe um background que precisa ser muito bem estudado do porquê esse paciente não está dormindo. Então, como você citou agora, às vezes a pessoa nem leva isso para uma consulta se você não investigar, que é o que você falou sobre álcool. Então, o paciente que faz um uso frequente de tóxicos, não apenas álcool, mas outras substâncias, ele vai ter muita dificuldade de dormir à noite. E eu vou falar assim, tóxicos não só pensando em drogas, mas pensando até em alimentação. Sim. Um paciente que à noite ele tem aquele craving de comer muito doce, ele vai fazer pico glicêmico à noite e o cérebro não gosta, não vai desligar, não vai descansar. Né? Substâncias às vezes muito estimulantes à noite, aí a gente fala do doce, por exemplo, um chocolate à noite, o chocolate quente à noite, que é uma delícia, mas que é um grande sabotador. Né? Aí a gente tem várias questões, né? Tem os metabolizadores lentos de cafeína, que às vezes acham que está inocente o cafezinho das 4, 5 horas da tarde. Então, são muitas questões, não é mesmo, Tânia? Que a gente vai se aprofundando e é de fato um trabalho de investigação que tem que ser feito para a gente poder chegar a um diagnóstico e até utilizar de tecnologias para nos ajudar, justamente, a esclarecer. Quando o paciente chega para você e tem a queixa principal, eu não tenho um sono de qualidade, né? É complexo porque você precisa investigar muitas coisas. Você precisa investigar medicações que o paciente usa, você precisa investigar o estilo de vida, a gente até pede também um diário do sono, sabe? É uma investigação também. O trabalho, né? A gente vê aí muitas pessoas trabalhando à noite também, né? Então, são várias coisas. E a gente precisa também de uma equipe multi, né? A gente precisa aí analisar junto com o médico, com a nutricionista, né? Igual você falou, açúcar, né? O carboidrato que no final também vira, né? Então, você comeu uma pizza, né? Antes de dormir, por exemplo, né? Dificulta também, né? Então, sabotador, justamente. O impacto de um sono sem qualidade na saúde mental. Como que você vê isso, Tânia? Olha, o sono hoje para a saúde mental
vou dizer que é Base. tá na base, ele justamente. Eu vejo que é aquele ditado, quem não dorme enlouquece, né? E realmente já se diz mesmo, enlouquece mesmo. Então, hoje o sono para a saúde mental é importantíssimo para fazer conexões sinapses, né? Fazer sinapses, fazer, né, o raciocínio lógico, né? Para estar pensando, né, ter coerência nas palavras, nas frases, né? E A para gestão estar emocional dos sentimentos, não é? justamente, sim, na relação com as pessoas, né? Não só de trabalho, mas família, né? Todos os tipos de relação, amizade, né? Então, o sono hoje tá assim, é importantíssimo para a saúde mental, A gente né? vê que é como se a gente perdesse, com a ausência de sono, parece que perde-se um filtro de resiliência, não é mesmo? Não, um exemplo disso é quem tem filho pequeno que fica acordando de madrugada. Às vezes, mães, né, muito recentes que têm esse sono muito prejudicado com o bebê. Como que isso impacta? Além de toda a questão hormonal, como que isso junta? E eu acho que é uma das maiores queixas, né? Da questão do dormir mal, como é que isso impacta na rotina diária e tudo mais, de cuidados, né? Sim, porque aí entra a questão da irritabilidade, né? Da falta de paciência, às vezes, porque uma coisa, às vezes, que é pequena, vira uma coisa grande, né? Então, você não consegue, talvez, direcionar aquilo de uma forma que seja mais saudável para ser, né? Exatamente. Para se resolver. Uma coisa que poderia ser resolvido mais, né, mais rápido, de uma forma mais amena, né? Você coloca, aquilo fica tudo muito extremo, Muito né? pesado. Muito pesado. No caso de mães, a gente sabe que é uma fase que vai Sim. passar. Agora, quando a pessoa está inserida em um processo ali de um sono não reparador, sem uma perspectiva que aquilo passe, né? Sem encontrar um caminho para a resolução daquilo, se torna realmente enlouquecedor. A gente tem pessoas evoluindo aí, de fato, com quadros depressivos, ansiosos, até psicóticos, a longo prazo com ausência de Sim, sono. Isso a gente sabe que evolui. E a analogia com a gestação, ela é interessante porque realmente o bebê demanda da mãe, mas a gente sabe que vai passar. Uhum. Agora, é uma amostra do Sim. que um paciente que está ali cronicamente vivendo um sono de qualidade, ele vive, sem perspectiva de cessar. Sim. na verdade, para o paciente é desesperador, né? É, mas eu não consigo dormir direito, eu acordo no meio da noite e eu preciso trabalhar e eu não consigo render, né, do mesmo jeito que eu rendia antes. E é como se eu não tivesse dormido, né? Então, assim, as maiores queixas, né, são essas, né? E aí é realmente enlouquecedor, porque você não raciocina, né? O sono faz parte, né? Ele é importantíssimo para você fazer essas conexões aí e ter um raciocínio lógico para resolução de coisas do seu dia a dia. Então, acaba que você fica com a produção, né? Do seu dia aí comprometido, né? Em várias áreas. Não vou dizer só igual nós estamos falando, não só do trabalho, mas em todas as relações, né? Em todos os âmbitos da sua vida, Perfeito. né? Tânia, você trabalha como intensivista, então muitos pacientes graves, muitas intercorrências, infecções, eu sei como que é a rotina da Uhum. Tânia. Vamos falar da interação dessa dificuldade com o sono com o sistema imunológico. O paciente que não dorme, como que ficam as defesas? Como é que você vê isso na prática, Tânia? Então, o sono, né? Dentro do sono, existem as fases do sono, né? Que depois nós podemos falar sobre isso. Mas é nessas fases aí que você está adquirindo a sua percepção de
imunologia, né? Você está adquirindo ali até de uma própria vacina, o seu organismo tá entendendo o que é aquilo ali, né? A produção de células de defesa, né? E tudo mais. Então, se você pula etapas, se você não tem as fases corretas do sono, o seu sistema imunológico ele fica totalmente debilitado, né? Afeta a produção medular de células. Justamente, isso. E aí você fica suscetível a infecções, reinfecções, reinfecções, reinfecções. Às vezes a gente pega pessoas com infecção de urina de repetição, sinusite de repetição, e aí isso acaba, se a gente investigando, tá linkado, né, com congestão de sono, Sim. com várias questões. Até porque tem a parte emocional, né? E o emocional, né? Quando você tá lá, né? Em total atividade, né? E você cai um pouco, aí você entra naquela dificuldade para dormir também, né? Você agiu, caiu um pouquinho, entrou, aí depois você para pensar em tudo, e não consegue dormir. Ali a sua imunidade vai lá embaixo. E o sono repara isso, né? Então, o paciente que não dorme também, ele tem imunidade mais baixa, então Essa faxina do sono é uma das principais ferramentas do corpo de reparo celular, de reequilíbrio celular, né? Metabólico, endócrino. Então, as consequências de fato metabólicas, elas são muito grandes. Se a gente produção pensa, hormonal, né? se a gente pensar que você falou a questão da imunidade, a pessoa quando ela está passando por algum processo de doença, uma infecção, que seja qual que é uma das principais... Assim, os nossos avós já mandavam fazer. Fica quieto, descansa para o seu corpo recuperar, né? Sempre teve esse estímulo mesmo de... E a gente fica, se a gente tá com alguma infecção ativa, alguma doença ativa, a gente fica mais sonolento. Mas é isso, eu acho que é o corpo usando também desse momento para recuperação, não só na questão da prevenção, né? E da construção da imunidade, mas até quando tem alguma coisa instalada, essa recuperação depende muito também de você ter um sono de qualidade, Sim. né? E outra coisa a se pontuar que é importante é o seguinte: qual é o seu ambiente, né? O ambiente que você está acostumado, né? Para a indução do seu sono, né? Você sabe, você se conhece, sabe coisas que faz com que você vai entrar no sono, né, de melhor qualidade. Na verdade, muitas pessoas não sabem, né, mas elas têm que se conhecer isso daí, né? Então, assim, você pega um paciente com infecção, citando aqui a situação, né, ou pessoas com uma infecção, que está também no ambiente que não é dele, né, que está num local totalmente diferente, né, que o eixo dele muda todo, né? Então, aí o que acontece? Não dorme, né? Não dorme, aí vem a agitação psicomotora, né? A confusão mental. E aqui a gente faz uma crítica às nossas áreas de trabalho, né? Vou pedir licença aqui aos intensivistas, mas se o paciente vai para o CTI, com aquelas luzes acesas o tempo inteiro, Justamente. tentando se recuperar de um processo infeccioso, de um tubo, de tudo, é um pouco contraditório, infelizmente, né? Então, assim, isso é algo que é difícil mudar, porque é um centro em que está todo mundo ali vigilante, né? Para poder atender as intercorrências, mas se a gente for analisar do ponto de vista fisiológico, a gente tem um problema, não é mesmo? Tânia, vamos conversar um pouquinho sobre as fases do sono. Conta pra gente o que o corpo trabalha em cada fase, como que o cérebro entende e processa cada uma das fases do sono. Então, o que acontece? Para você começar a dormir, você tem a fase de vigília, né? Que é essa primeira fase você tá, né? A fase acordado aí, mas quando você vai começar eu vou agora dormir, né? Para você chegar
Não é todo mundo que chega em todas as fases do sono, né? Mas para você começar o sono, que a gente fala assim, o sono mais leve, né? Você tem que ter todos esses apetrechos aí. A luz, né? Tem que ser um ambiente mais, né? Que propicia a essa entrada do sono que a gente fala N1, né? Que é o sono mais leve, né? Que é aquele sono que você começa, né? Depois dele vem o N2, que é de uma entrega maior, o N3, né? E o sono REM, né? É aí que tá a dificuldade aí, né? E a gente tem pessoas que não conseguem chegar a esse sono REM, né? Então aí tem pessoas que entram em pesadelos antes, acordam antes, né? E acaba que você pensa, ó, a queixa do paciente tem alguma coisa aí que está fazendo com que ele não consiga fazer todas as etapas do sono, para que ele realmente descanse, né? Para que ele tenha um sono reparador, um sono de qualidade, né? E então, assim, a gente tem que investigar, e isso leva um tempo, porque a gente tem viés aí, viés de informações, né? Viés até talvez, de exames, né? Mas informações que o paciente te dá também, né? Então, tem viés de ocultar medicações que o paciente usa, né? Outro ponto que nós estávamos falando sobre a questão do álcool, do tabagismo, né? Então, assim, as fases do sono são importantíssimas, elas precisam ser feitas, precisam ser realizadas durante o sono. Se o paciente ou o ser humano, em geral, vamos dizer assim, não consegue passar por essas fases, a qualidade do sono fica comprometida. A qualidade de vida fica a qualidade né? do sono e de vida, né? Fica totalmente comprometido. Interessante. Então, assim, para que esse processo todo a gente consiga, né, cumprir todas as etapas, tudo começa então com a indução. A indução. Então, vamos falar um pouquinho aqui da preparação do ambiente, não é mesmo, Tânia? Fala um pouco pra gente sobre as cores das lâmpadas, porque eu ouço falar até de uma lâmpada vermelha. Como que é isso? Me conta, porque a gente sabe que tem a branca, que vai né, nos deixar mais alertas, a lâmpada mais amarela, ela já cria um ambiente melhor, e parece que tem até a questão de uma lâmpada vermelha. Como que é isso? Então, a lâmpada vermelha, tá? Vou falar primeiro os piores, né? Para a indução do sono, né? Azul e a luz branca, né? Vamos dizer assim, a luz de celular, a luz de notebook, né? A luz natural natural assim, entre aspas, né? Que a gente tinha antes, né, que hoje não se utiliza muito, que é a amarela, né, que é a mais voltada para o fisiológico, não é muito utilizado hoje. Você pode ver que a maioria dos lugares, das casas, não tem mais, não se usa mais, né? E a luz vermelha, tem estudos, né? Isso vai depender do paciente, né? Mas tem estudos que tem paciente que consegue entrar no sono e pacientes que não conseguem. Ajudando a vermelha a induzir. A induzir. É uma prática, quando você atende os pacientes, tentar fazer esse incentivo de mudança na casa? Pelo menos o quarto, os ambientes que você fica mais à noite, passar por uma lâmpada amarela. Sim, na verdade a gente faz uma anamnese total, né? E a gente tem que perguntar muitas coisas, né? Inclusive isso, né?
Então, assim, como que como que você vai para a cama e já consegue dormir, você tem uma abajur do lado, você usa muito o celular antes de dormir, você vê TV para dormir, vê TV antes de dormir, né? Então, a gente tem que fazer esse protocolo de perguntas aí, na verdade, para saber por quê. Porque, às vezes, o que que acontece? Você está ligado ali no telefone e, às vezes, a falta da entrada do sono é o telefone, né? Porque aquela luz ali está, né, prendendo você ali. Então, tem que ter uma preparação mesmo do ambiente para você ser induzido ao sono, né? Fora coisas que sejam confortáveis para o paciente, como, por exemplo, um colchão de qualidade, isso também é importante. Um travesseiro, né, de qualidade, isso é muito importante, né? E reeducar esses hábitos que muitas pessoas têm, né? De ver muita TV antes de dormir. Ah, eu deitei e vou ver a minha novela que eu não consegui ver durante o dia, eu estava trabalhando, e aí você acaba, não, eu vou ver o próximo capítulo que tá legal demais. Então, aí o que A acontece? era da Netflix. Justamente, aí você vai postergando e, né, E acaba nesse que... processo de indução do sono, Daniele, a alimentação à noite. Influencia muito, né? O que a gente falou, que o que a gente come. Na verdade, essas são as duas coisas. O sono interfere muito na parte de alimentação, pensando principalmente na questão hormonal, igual você citou. Então, produção de hormônios de fome, saciedade, tudo está muito relacionado à qualidade do sono. Um sono que não é de qualidade interfere muito, diminui, né, a produção de hormônios de saciedade, aumenta a produção de hormônios que atuam no apetite, aumenta pra caramba cortisol, né, que aí tem muito impacta muito na questão de apetite, resistência insulínica e tudo mais. Então, assim, influencia muito. E nesse preparo para o sono, a alimentação também está muito relacionada, igual a Samira mencionou, a questão de alimentos que são muito estimulantes, né? Então, excesso de carboidratos, excesso de açúcar, a cafeína, porque tem gente que toma café 8 horas da noite numa boa e fala que não impacta em nada, mas tem gente que se tomar café a partir das 2 da tarde, já vai dar problema com relação ao sono. Então, normalmente é uma coisa que a gente orienta, vamos evitar o café, a partir aí, normalmente a gente coloca às 14, refeições mais leves também, que você, mesmo que não é uma refeição só de carboidratos, mas você come grandes volumes, aquilo a digestão, esse processo de digestão vai também atrapalhar esse preparo, né, e o desenvolvimento do sono adequado. E além disso, quando o paciente fica acordado, ele vai comer, né? Exatamente. Então... eu vi que tem estudos que mostram que pacientes que têm dificuldades em dormir, se manter dormindo, e aí que acaba tendo uma ingestão alimentar durante a noite, é uma média de 300 a 500 calorias a mais no dia de ingestão, só pelo fato de não estar dormindo bem. E não necessariamente por estar comendo à noite, mas também que essa falta de sono vai impactar durante o dia. Porque é o que a gente falou. Não é fisiológico. Essa bagunça nos hormônios aí leva as pessoas a querer o quê? Alimentos mais palatáveis. Sim. Né? Todo esse impacto, né, de uma noite mal dormida, vamos dizer assim, você não vai acordar querendo comer salada, comer vegetais. Você quer coisas hiperpalatáveis para compensar alguma coisa que está errado. Às vezes você nem sabe o que está errado, mas você tá estranho e muito está relacionado a esse cortisol alto, né? Então, vai querer alimentos açucarados, ultraprocessados, que são hiperpalatáveis. E aí, o consumo energético, o consumo calórico. Essa parte emocional aí, né? Que tem a gente entra também na parte de transtornos também, né? Sim. Compulsões, né? E aí você pega uma pessoa que não dorme. Vou ver TV. Aí... não, agora eu vou dar uma paradinha, vou na cozinha, vou pegar um pedaço de pizza, igual eu falei antes, ou vou fazer uma pipoca.
Isso já é de madrugada, vamos Tem, pôr assim, tem os né? clássicos da madrugada, né? Então, não é fisiológico, né? A gente não foi feito para comer de madrugada, né? Exatamente. E até mesmo comer antes de dormir mesmo, né? Coisas mais leves, no caso, né? Não comer coisas pesadas, justamente, né? O carboidrato em excesso, né? Então, assim, você depara com uma pessoa que está acordada a noite toda, que ela vai beber, eu falo assim, né? Em geral, é suco, é refrigerante que seja, né? Vai comer. Então, isso aí tudo faz com que desarmonize o eixo, né? O eixo total do paciente, do ser humano, né? Vamos dizer assim. E para esse diagnóstico, né, do porquê que esse sono não está de qualidade, a gente vê aí que são inúmeras questões que têm que ser abordadas. E para nos ajudar como ferramenta, nós temos um exame que é extremamente importante para filtrar esse raciocínio e nos direcionar, que é a polissonografia. Tânia, conta pra gente como que é esse exame, como que o exame funciona, como que ele é feito. Então, hoje, atualmente, né? A gente tem mais acesso, nós temos mais acesso a isso. Antigamente, não se falava em doença do sono, né? E já existia, né? E não se tocava nisso, né? Então, assim, e era muito difícil ter acesso ao exame, que é o exame ouro, né? Para detectar alguma doença do sono, né? Aí, a polissonografia. Antes, hoje não está assim mais, mas antes tinha que se deslocar para uma clínica, para dormir fora de casa, né? Com um monte de apetrechos, né? Que é a polissonografia do tipo 1, né? Então, assim, aí que vem também, a pessoa já tem dificuldade para dormir, né? É aquilo que eu falei. Ela está numa cama diferente, num ambiente diferente, Os né? vieses, né? O viés do resultado também, né? Porque eu preciso ter aí, pelo menos, para eu ter uma polissonografia de qualidade, para eu ter os resultados de qualidade, para eu saber realmente o que o paciente tem, né? Junto com uma equipe, né? Porque a gente discute com a equipe, né? Eu preciso de pelo menos 6 horas que esse exame seja feito. E antes, como eu disse anteriormente, você iria ir fora da sua cidade, né, para uma clínica, e o viés acontece, né, que aí você vai dormir mal, né? Hoje a gente tem a praticidade de ter a polissonografia domiciliar, tá? Que inclusive nós trabalhamos com muitos pacientes com essa polissonografia, né? E essa polissonografia, ela detecta várias coisas, né? Ela detecta principalmente o IH, que é o índice de apneia e hipopneia, né? A gente tem aí o índice de saturação, né? Que é uma coisa, que é algo muito importante a ser classificado, né? Por causa de doenças isquêmicas, né? Hoje. E a gente consegue detectar posicionamento do paciente, posicionamento da pessoa, né? Se ela tá de barriga para cima, vamos dizer assim, para ficar mais fácil, né? Na lateral, decúbito lateral, se ela ronca menos, se ela tem menos apneia, entendeu? E na polissonografia domiciliar, você tem menos viés, porque o paciente leva o aparelho, né? E ele consegue dormir na cama dele, no ambiente dele, né? E então você consegue detectar
coisas a mais aí nessa polissonografia, tá? A partir dessa polissonografia é que você traça um plano de tratamento. É muito interessante. E a gente se surpreende com a polissonografia, com um dado que às vezes na entrevista ele não sai, que é o paciente que ronca. Não é mesmo, Tânia? Então, uma das maiores queixas e sintomas, a primeira coisa que vocês falam é o ronco. Principalmente o parceiro, né? Ah, mas ronca demais. Eu tive que sair do quarto. E isso é interessante porque se você entrevista só o paciente, às vezes essa informação não vem. Mas se o companheiro estiver na consulta, ela sai. Justamente. Eu pergunto assim, mas e aí, a sua esposa, ela reclama? Não me fala muita coisa, mas se a esposa vai falar, não consigo dormir, entendeu? Então, assim, porque o ronco é muito alto. O ronco é como se fosse um resgate, né? Porque o paciente, quando ele tem a apneia do sono, ele dá uma parada mesmo. Até que ponto essa parada não é fisiológico, né? Mas até que ponto essa parada vai ser prejudicial, né? E até que ponto ela pode ser até mortal, né? Se eu vou dizer, levar ao óbito mesmo, né? Então, assim, mediante o resultado, a gente decide, né? Porque você vai ver o IH do paciente, que é o índice de apneia e hipopneia. Nesse índice, a gente detecta se a apneia ela é leve, moderada ou grave, né? Dependendo disso, antes de fazer a polissonografia, né, a gente fez uma anamnese no paciente. Tem coisas que vão contribuir. Por exemplo, você tem uma apneia obstrutiva do sono, né? O que pode ser uma obstrução hoje para a parte respiratória, né? Por exemplo, o pescoço mais curto, né? A circunferência, né? Maior, né? O hipoglosso, né? Ele de um tamanho maior, né? Porque a base de língua caída, o que faz? Né? A entrada do ar fica difícil, né? Alguma doença, por exemplo, tem um adenoide, né? Alguma doença restritiva, né? Então, tem vários, por exemplo, o paciente que tem uma postura, né, errada também pode ter isso. A obesidade né? também está muito relacionada, não tá? Sim, sim. E a circunferência abdominal. Isso. Obesidade central, né? Isso, circunferência abdominal. Por quê? Aí você vê que de supino, que é de barriga para cima, vamos dizer assim, é onde o paciente mais ronca, né? Nessa situação que você citou, né? Da circunferência abdominal. E de decúbito lateral, ele ameniza um pouco. Na polissonografia, ele te dá todos esses dados. É o supino, o prono, geralmente o prono o paciente não faz, porque o aparelho fica, né? Ele, né, pode acontecer de virar, né? Mas decúbito lateral esquerdo, decúbito lateral direito, o que está acontecendo nesses decúbitos, né? E por aí você vai traçar. O que acontece? A gente tem várias formas de tratar após detectei. O paciente tem uma apneia obstrutiva do sono ou uma apneia central, né? Que aí já vem do sistema nervoso central, né? Então, aí, vamos discutir agora com o médico que indicou a polissonografia, com a nutricionista, né? Com a equipe, o que a gente pode fazer para melhorar esse paciente? Aí a gente vai detectar, esse paciente é cardiopata, ele é insuficiente renal, o que ele tem aí? Né? Ele tem a síndrome metabólica, né? E lá, nessa detecção, você vê o índice menor de saturação. Por exemplo, o paciente, o normal de saturação que a gente coloca aí para o paciente vai depender muito das patologias que o paciente tem, né?
Mas 60% no sono não é Aceitável. aceitável, de forma alguma. Aí aquele paciente que acorda confuso, né? Acorda Interessante. confuso, né? Por quê? Aí a pessoa fala assim, não, mas porque hoje não é muito divulgado, agora está sendo mais, né? Como nós estamos falando sobre isso aqui. Mas por que que minha mãe acordou confusa? Ou às vezes ela acordou com uma dificuldade motora, assim, na perna, né? Ou no hemicorpo mesmo. E aí você vai detectar e faz vários exames. O último que se pede é a polissonografia. E tá lá na polissonografia. O paciente tem apneia grave. O IH acima de 30 é considerado grave, né? E ele fez 60 de saturação durante o sono. É como você colocou, ameaçador à vida, inclusive, né? É um Justamente. diagnóstico que não apenas para auxiliar no bem-estar e na dinâmica do dia seguinte, mas inclusive para prevenção de morte, porque a apneia vai estar induzida tanto em morte súbita, quanto Justamente. eventos cardiovasculares. A gente sabe o quanto que a gente tem mais infarto, mais AVC, Isso. mais condições cardiovasculares agudas em pacientes que fazem apneia. É isso aí que é o ponto. Por exemplo, 60%. Você acha que foi suficiente para oxigenar os tecidos, principalmente o cérebro? Não é Não. suficiente. Então, tá, esse paciente acordou confuso, ele acordou com um déficit motor. Será que ele teve um AIT, por exemplo, um ataque isquêmico transitório? Né? Será que ele está tendo micro AVCs durante o sono? Perfeito. Certo? Então, até chegar ao ponto, talvez o paciente não acorde. Ele fez 60, né? Outra coisa interessante é a gente pensar nas causas de demência, não é mesmo? Justamente. Por causa dessa circulação. Como Claro. você falou, aquela microangiopatia que a gente vê em exames de imagem pode ser fruto a longo prazo de processos de falha de circulação pontual ali no sono. E a gente tem um diagnóstico, demência senil. Demência senil. Será que a longo prazo essa demência senil não tinha uma base aí, né? Justamente. Nessa dessaturação, como você explicou muito bem durante o sono? Justamente. E hoje, se você for identificar um paciente, por exemplo, um paciente com qualquer doença neurológica, um idoso, né? O que acontece? Você identifica irregularidade respiratória. A primeira coisa que eu detecto é aquela pausa. A pausa é a apneia, a ausência da respiração. Depois vem com uma hipoventilação. E aí é que vem o ronco, que é o resgate. É como se diz assim, eu estava afogando e voltei, né? Assim, aquele resgate, aquele puxar, né? Para satisfazer aquilo que faltou ali. Mas até quando o paciente vai fazer isso? Até quando esses danos cerebrais vão ficar subclínicos? Justamente. Então, assim, mediante a gente começou na polissonografia e já vamos né, falando aí que está tudo interligado, mas a polissonografia vai me dizer, nesses achados, o que eu devo fazer com esse paciente? Esse paciente, por exemplo, que saturou 60, ele pode, né, tá tendo AVCs, pode ter um AVC maior, pode ter um infarto, né? Então, o que eu posso fazer para melhorar isso? A gente tem hoje vários artifícios, né? Mas, para este caso, por exemplo, o maior deles é a pressão positiva. Pressão positiva, talvez associada a fluxo com oxigênio, né? Então, mediante a tudo que aconteceu ali na polissonografia que você analisou, que a gente vai discutir em equipe,
geralmente discutir em equipe, né? O que é melhor para essa paciente? Essa paciente tem cardiopatia, essa paciente tem... Ela realmente está acordando confusa, ela realmente está acordando... Ela é diabética, ela alimenta mal, né? Ela tem um sono conturbado e está fazendo essa saturação, né? Essa hipóxia, né? Uma hipóxia severa, né? O que eu posso fazer para ajudar esse paciente, né? Aí que vem, que pode ser difícil a adaptação. Por quê? Porque geralmente o paciente não é acompanhado depois que se faz isso, né? Existem os aparelhos aí para fluxo, né? Para que na hora que o paciente tem essa parada ou mesmo a hipopneia, ele faça e leve esse fluxo para esse paciente, né? Que é o CPAP, né? O BIPAP, tem paciente às vezes que não vai adaptar com o CPAP, às vezes eu vou precisar de um BIPAP, né? Às vezes eu vou precisar de fazer uma mistura de fluxo com oxigênio também, porque se caiu tanto assim, né? E a pressão que eu vou colocar? É isso que é muito difícil, porque às vezes quem for adaptar um aparelho desse num paciente coloca a pressão já que o paciente precisa de cara. E não vai adaptar. E tem outras coisas, tipo de máscara e tudo mais. Por exemplo, eu coloco uma pressão que ele vai precisar. Ele tem a apneia do sono grave. Geralmente, 12 pressão. Aí eu já coloco de cara aquilo ali. O paciente nunca usou nada. Aí você coloca a máscara dele lá e de uma vez. Ele vai adaptar? Pelas suas pontuações, o que a gente vê então? A polissonografia, ela consegue nos dar um mapa muito interessante para fazer diagnóstico e para intervenção. Então, ela já direciona o que seria interessante utilizar. Então, você apresentou para a gente aí o BIPAP, o CPAP, pontuando o quanto que é importante organizar o acompanhamento e as mudanças do aparelho, porque não é só indicar uma ventilação externa, né? E está aqui. Então, uma coisa importante nesse sentido que você trouxe é entender que se o paciente recebeu pela polissonografia a indicação de utilizar uma pressão de oxigênio, um fluxo externo, para evitar essas dessaturações que podem levar a danos cerebrais graves, ele vai precisar de um acompanhamento. Então, o fisioterapeuta do sono, ele não entra só para fazer diagnóstico e para entregar um aparelho, não é simples assim. É onde está o erro de muitos que abandonam o tratamento de sono, né? Não significa que o tratamento de sono seja só CPAP, tá? Vamos dizer que, às vezes, aqui, vamos fazer uma equipe aqui multi, né? Às vezes, vou discutir com você aqui sobre esse paciente. Esse paciente, ele tem a circunferência abdominal maior. Então, às vezes, uma dieta para ele, o exercício físico, vai... Já trazer benefícios, Já trazer o né? benefício, certo? Nem sempre vai ser o CPAP. Mas vamos dizer que nesse paciente que eu citei, um caso clínico, vamos dizer assim, de um paciente que satura 60, eu vou precisar de uma pressão positiva, né? Às vezes, por um tempo. Se a gente pegar um obeso, fez a polissonografia, deu um mapa. Inicialmente, ele precisa do CPAP. Entra o trabalho da nutrição. Justamente. Esse paciente perde peso, não é mesmo, Daniele? Exatamente. E ele pode ficar livre do CPAP. Pode ficar livre ou precisar dele não da forma como era inicialmente, né? Sim, sim. Na verdade, aí o que vem? Se ele tem só a apneia obstrutiva do sono ou a apneia central também. Perfeito. Na polissonografia, ela me diz se eu tenho os dois tipos, né? Ou se eu tenho só obstrutivo. Obstrutivo, eu digo que talvez seja mais fácil de tratar,
Porque aí, qual que é a obstrução desse paciente? Aí que vem, por isso que tem que ser avaliado. O paciente, antes de fazer a polissonografia, a gente tem uma ficha de avaliação. Malampate, Teste cavidade Malampate. oral, Isso. base de língua. Teste Malampate é um teste importante, que é um teste de abertura de boca, né? Que você vê se tem passagem, né? Ele hoje se classifica até número 4, né? 1, 2, 3, 4. O 4 é que você não vê nada de passagem. O paciente abre a boca, você não vê passagem nenhuma ali, né? A circunferência do pescoço foi uma coisa que eu falei, né? Um adenoide, um desvio de septo, né? Uma postura, né? Uma doença restritiva, respiratória também, né? Uma asma, né? Também, né? Agora, o que você falou, importantíssimo, a circunferência abdominal, né? O ganho de peso naquele... eu não roncava, não. Ó, olha só o relato. Eu não roncava, não, mas de um ano para cá eu tô roncando muito, mas eu ganhei 20 quilos, né? Uhum. Então, aí... A depender da causa vai ser reversível, né? Sim, sim. Aí você faz a poli. A apneia obstrutiva do sono. Olha lá. A circunferência abdominal. Então, ó, vamos fazer um plano de nutricional com ele, de exercício, né? O paciente vai... Exercício físico, né? Nem sempre vai ser o CPAP, né? Ou às vezes pode ser associado, né? Uhum. Durante um tempo. Seja reversível. A gente faz a polissonografia torcendo para que seja talvez obstrutiva, né? Só obstrutiva. Tem mais formas, né? de intervir. Justamente. Mas nem sempre, né? Muito rica essa nossa discussão, né? Uma conversa aí que a gente consegue linkar literalmente todos os pilares da vida no sono. E assim, para fechamento aqui da nossa conversa, Daniele, pensando nessa discussão toda do sono, né? Uma pessoa que vem para nós com sono sem qualidade do ponto de vista nutricional, o que seria a orientação que você daria inicial para o paciente se perceber e começar a trabalhar para que o sono consiga ser induzido de uma forma um pouco melhor, pensando na preliminar do sono do ponto de vista nutricional? Então, eu acho que a alimentação dele durante o dia todo, né? Desde que acordou. Desde que acordou. Não tem como a gente falar, porque até mesmo, a gente nem citou, mas até questão de nutrientes, coisas que estão inseridas na alimentação, vão influenciar também nessa questão de qualidade do sono. Mas, então, reforçando o que a gente falou, né, anteriormente, alimentos muito estimulantes, né? Então, principalmente que faz parte dos nossos hábitos mesmo, a questão da fonte da cafeína, mas aí não pensar que cafeína é só café, né? Igual você falou, a cafeína está no chocolate. Sim. Muita gente tem essa coisa, esse desejo pelo doce, pelo chocolate à noite, né? Então, muito cuidado com esses alimentos que são mais estimulantes mesmo, principalmente ali no horário que eu falo assim, da troca ali da serotonina pela melatonina, né? A partir das 5, 6 horas da tarde. Então, esses tipos de alimentos, eles devem ser evitados. Alimentos muito ricos em açúcar, muito ricos em carboidratos. E, eu falei, uma alimentação mais leve durante a noite, né? Alimentos que sejam de mais fácil digestão, né? Evitar comer uma feijoada no jantar, porque isso aí com certeza vai atrapalhar o sono. E uma questão interessante quando a gente fala da cafeína, dos estimulantes, é que o corpo nos conta muita coisa, sem necessariamente a gente ter que fazer um exame muito de alto custo, né, ou uma investigação genética ampla, mas na prática o corpo nos conta se nós somos metabolizadores lentos ou não dessas substâncias. Sim, né? sim. Então, pessoas que tomam um café, que comem chocolate, percebem que o sono está ruim. Se você fizer um teste genético, ele é um metabolizador lento. E isso é o corpo te contando. A gente tem que se ouvir. E aí, igual eu falei, nesses casos a gente tem que estar muito atento aos alimentos que têm essas substâncias. Porque a gente fica preso, às vezes, só o café. Café. Ah, não vou tomar o café de noite, mas vou tomar um chá. Tá, mas é chá de quê? É um chá verde? Tem cafeína em altos níveis também. Ah, um chazinho, é um chá mate.
também é estimulante. Então, assim, tem que ter muito esse conhecimento. E aí, mais também do que o paciente ter esse conhecimento, uma coisa que eu vejo muito é nós, enquanto profissionais, termos essa sensibilidade de investigar. Porque não adianta, às vezes, igual eu falei, eu como nutricionista, ficar insistindo num plano alimentar, mas não tá dando certo, mas ele continua com muita fome durante o dia, tá difícil alcançar a saciedade. Tá, mas se eu não tenho ideia de como que tá o sono dele, não adianta eu passar um plano alimentar lindo, maravilhoso. Se ele não estiver dormindo bem, ele não vai conseguir ter resultado, né? Então, assim, até essa sensibilidade nossa, enquanto profissionais de saúde também, de ter esse olhar, ter essa investigação, né? E às vezes também, o que acontece? Você não está conseguindo tratar esse paciente como deveria, mas às vezes ele está precisando o quê? De associar isso. Por isso que a Samira falou, polissonografia, exame ouro. Uhum. Então, hoje em dia se fala mais, antigamente não falava muito, né? Mas hoje se fala mais. E tem a comodidade de se levar para casa o aparelho, né? Fazer em casa. Então, vamos fazer o exame ouro também para saber, né? Para a gente correlacionar. Por quê? Tá tudo interligado. Tudo interligado. Se realmente ele tem essa apneia obstrutiva, por quê? Ele tem uma dificuldade para fazer a sua reeducação alimentar, né? E para começar uma atividade física, mas ele não está dormindo bem, ele não vai ter energia para fazer atividade física, né? Ele não vai ter energia para trabalhar, ele não vai ter energia para render, muito menos para, né? Talvez fazer uma atividade aí que é uma coisa prazerosa, que ajuda aí na parte emocional e em tudo, né, na vida, assim. E entra muito o que você falou, a importância do trabalho mesmo multidisciplinar, multiprofissional, em equipe. E não só então procura fulano e vai investigar isso, mas essa conversa entre os profissionais também, né? Eu falo essa referência e essa contra-referência. Então, beleza, eu te encaminhei porque eu vi que tem alguma coisa errada, mas não cabe a mim resolver. Será que eu posso somar o meu tratamento? Exatamente. Né? Então, assim, será que eu como nutricionista, né, no caso, assim, eu posso somar? Como que eu posso somar? Às vezes eu posso somar junto com a Samira, junto com a Tânia, que vai fazer a poli. Aí precisou de um CPAP momentaneamente? Vamos lá, vamos adaptar. Vamos adaptar, gente. Isso já é questão fisiológica, né? Não vou abordar muito, né? Mas vai depender do IH, igual eu falei, tá? Que chama índice de apneia e hipopneia. Eu não vou colocar o que ele precisa inicialmente. Eu tenho que ter um acompanhamento, porque senão ele larga o tratamento mesmo. Outra coisa é o tipo de máscara. O tipo de máscara para cada paciente. Tem um que vai adaptar com um tipo, tem outro que com outro. Eu não indico muito para idoso, puxando já para esse lado aí também, já falando para não esquecer, aquela full face. Porque idoso geralmente que tem alguma doença neurológica também pode vir a vomitar à noite. Então, você tá com aquela máscara ali, aí tá. Vem as aspirações. Hoje a gente tem tanto tipo de máscara, né? E aí que tá, associa. Eu não tô tendo resultado no meu tratamento, voltando. Né? Então, o que eu vou fazer? Eu vou associar aí com a Samira, com a polissonografia, o tratamento do sono, a fisioterapia do sono, né? E esse paciente, com certeza, ele vai ter um melhor resultado. E aí a gente volta naquela fala que a gente sempre tem, pelo menos até hoje, nós já também no terceiro podcast, a gente teve o piloto 0, e em todos eles nós falamos uma questão. Não existe uma pílula mágica para resolver problemas complexos de saúde. Então, quando a gente vai trabalhar o sono, não é também pensar que fiz o exame padrão ouro, recebi um diagnóstico, ok, então é isso, vou usar um CPAP. A gente precisa de um acompanhamento. O profissional tem que ir ali, ele tem que adaptar, ele tem que regular o CPAP.
perdeu um pouco de peso, já mudou o fluxo, já mudou a pressão, né? Então, Justamente. a alimentação que vai sendo adaptada àquela rotina que você estabeleceu e que você ajudou no gerenciamento, inclusive, de relações pessoais. Então, assim, é um processo. Assim, eu falo que quando a gente começa a ajudar pessoas em qualidade de vida, a gente está diante de uma missão de florescimento humano, em todos os aspectos, né? Então, são várias etapas ali da vida que a gente ajuda a pessoa a refletir e a entender quais são as arestas ali, né, que a gente pode evoluir tanto como ser humano, como em conhecimento, para a gente se empoderar do que pode ser feito. Não é? Então, assim, existe uma complexidade linda do ser humano, uma complexidade científica, e a nossa missão é passar isso para as pessoas. E uma coisa importante aqui é que só uma andorinha não faz verão, né? A gente precisa os profissionais estão aí para que a gente, né, para que a gente possa interagir, trocar figurinhas, né, e acrescentar para aquele paciente, acrescentar na vida daquele paciente. Então, não adianta só procurar a Daniela, não adianta só procurar a Tânia, não adianta só procurar a Samira. Às vezes vai ter que ser o quê? Uma equipe mesmo. Muitas vezes, eu vou dizer que todas as vezes, uma equipe, né? Porque a gente precisa aí de muitos braços, né? Muitos braços. Então, muitos olhares. Muitos olhares. Porque o ser humano é muito complexo para ser visto como um todo. Justamente. Então, eu acho que a equipe multi aí é importantíssimo, né? Acho não, a certeza de que a equipe multi é importantíssima e a gente precisa estar conversando, né? Tá tendo esses momentos para poder, né? Tá discutindo os casos, tá tentando fazer o melhor para que enxergar o contexto de forma mais ampla. Para que possa fazer Tânia, uma diferença. Foi maravilhoso esse bate-papo com você. Como que a gente aprendeu, Nossa, não é mesmo, eu ia falar Daniela? isso aqui agora. Hoje eu fiquei aqui mais espectadora só aprendendo. Foram muitas informações valiosas, tecnicamente, né? O olhar da Tânia aí tão sensível. Isso é muito, muito bacana. Eu fico muito grata por você ter aceito de bater esse papo aqui com a gente. Tá? Eu que agradeço. Muito obrigada pelo convite. Foi, assim, da minha parte também, conhecimento também, né? A gente agrega aí, né? E eu agradeço demais, tá? O convite e estou aí para mais convites, se vocês para trabalharmos juntos e, né, editar esses pacientes aí, né, na melhor versão da vida deles. A todos que estão nos ouvindo, se esse conteúdo fez sentido para você, ressoe.